Boa noite, professor. Salve, professor. Salve. Duas perguntas iniciais para o senhor. Como estão as coisas por aí? Pode dizer que está dentro das ocorrências, né, que as coisas estão bem. Eu ia até fazer essa pergunta para o senhor, uma das duas era qual é o ambiente espiritual nesse exato momento, né? Que egrégora que se faz necessária para o senhor se fazer presente num trabalho como este? Cadinho fazer presente? É. Porque é uma pergunta que é de geral, no hospital espiritual, né, Lúcio?
E aí, como nós estamos num ambiente que é um hospital espiritual, se existe para o Senhor a necessidade de uma egrégora específica, se a egrégora da casa se abre para o Senhor vir até aqui, se não existe esse intercâmbio, se o Senhor traz outros amigos com o Senhor nesse intercâmbio, se os nossos guias espirituais estão aqui nesse momento, existe a possibilidade de familiares desencarnados aqui? Vamos lá, pastor. Vamos lá. Primeiro que, embora que vocês ainda tenham dentro do seu espectro de percepção as coisas exatamente como sempre são, a cada trabalho tudo se molda de acordo com o que vai acontecer. Nesse se moldar, sob hipótese alguma, se retira ou se exclui quem quer que seja. Muito antes, pelo contrário, se agregam mais. Entendi. Então, dentro do que se dá aqui, quando se tem um trabalho como esse, outros e muitos outros vêm, com alguns dentro do serviço ao próprio trabalho e outros porque já têm necessidade ou merecimento de ouvir o que está sendo dito. Muito embora que aquilo que eles ouvem, e falo desses que não estão mais na fileira dos que movimentam carne, esses têm uma percepção um pouco diferente daquela percepção que vocês têm, dentro do que vocês são limitados nos seus sentidos de visão, audição, olfato, tato, gustação. Esses conseguem ter uma percepção ampliada porque não estão mais na limitação desses sentidos. Então o que se dá é que se amplia o quadro, se agregam outros, alguns para trabalho e muitos para terem a oportunidade ou o merecimento de receberem o que está sendo dado. Ao ponto de, se você fizesse uma comparação, é assim que nós chamamos, o número de desencarnados é geometricamente superior aos encarnados que estão ouvindo. Porque isso é muito mais para esses que estão passando justamente por situações assim, mas que já conseguem ter um mínimo de discernimento para poderem fazer escolhas outras, do que para vocês que ainda estão envoltos nesse teatro de ilusões e que, de forma geral, ouvem, mas pouco assimilam. Amanhã mesmo, 99% do que foi dito aqui hoje vai ser esquecido como poeira ao vento. Isso quer dizer que o nosso livre-arbítrio de encarnado é muito maior do que os desencarnados. Não livre-arbítrio, a ilusão é muito maior. Porque o sofrimento também está contido pela carne. Os desencarnados estão mais abertos para receber essas informações, conhecimento. Para receber tudo. Tanto o acolhimento quanto o sofrimento. Não há limitação. Isso é uma oportunidade que é dada a eles de poder ouvir, estarem aqui junto. Como funciona isso? Oportunidade ou mérito? Sim. Quando já se encontram num estado menos embrutecidos, e alguns até pedem, solicitam, aí são trazidos para ter uma percepção outra. Então o senhor quer dizer que ambientes como esse, reuniões como essa noite de hoje, tem dupla função? Não começa. Todas as que são feitas aqui têm isso. Não é porque vocês não percebem que não acontece. Ah, entendi. Então esses passos físicos Sim. também são necessários para os espíritos. São bem utilizados por ele. Aliás, não é uma casa de espíritos. Se assim não fosse, não teria lógica da existência dela.
o que o Alexson me disse, que esse hospital espiritual é o que existe uma formatação dele no plano espiritual. Dentro, creio que os parâmetros dele, com as questões, obviamente, Do que cabe lá. E é trazido para cá de uma mesma forma. Mas entenda que a forma não está no que é aparente, mas sim na intenção. Isso, na intenção. Isso. Não é a estrutura física em si. Exato. Não. Aliás, a estrutura que se apresenta lá, ela se molda de acordo com a necessidade específica do momento. Então, se a necessidade específica do momento, e estamos falando disso para que você tenha uma ideia, é de um leito só, se apresenta só como um. Se for de 1 milhão de leitos, se apresenta 1 milhão de leitos. Não é fixo. É de acordo com o trabalho que vai ser exercido. Entendi. Sim, porque vamos supor, vamos pela ignorância, eu entendo da maneira como o senhor se coloca. Mas do ponto de vista terreiro nosso, espírita, espiritualista, que, por exemplo, quando acontece um desencarne em massa, com 100 mil pessoas, com uma bomba, não sei o quê, crê-se nós, que, na nossa visão humana, que vai todo mundo para um hospital espiritual, correto? Uma visão que nós implantamos, não que seja, né? É assim, mas certo. Então, se acontece um evento com 100 mil pessoas, Tem que haver estrutura para isso. A nossa ignorância diz assim, vai lotar o hospital espiritual. E, né? Não, vamos ficar na fila criminosa aqui no SUS, né? Ótimo, moço. Só entenda que isso é só... Vocês impõem ao universo a limitação que vocês se encontram. Isso é absurdo. Compreende? Vocês estão limitando Deus à medida que vem limitação em si. Isso é criar Deus à sua imagem e semelhança. Porque seria dentro das minhas condições. É da sua limitação. Isso. Impor a Deus a sua limitação. Dizer que ele não pode fazer isso. Exato. E aí começaram a tomar o lugar de Deus. Só um pouquinho. É a nossa ideia humilde, né? Com as melhores intenções, povoaram o universo. Só esqueceram que na verdade era o inferno. Bom, essa pergunta é um pouco longa, né? Mas é pra gente iniciar. Tem uma eternidade toda nisso. Tem a eternidade toda. Segunda pergunta, vejo, a gente tem um grau de tempo junto, né, trabalhando e tal, vejo que as pessoas se referem mais o senhor como mentor do que Lúcifer. Por que será? Pois é. Isso é um medo nosso, é uma vergonha nossa de falar, preconceito também. De dizer que fala com Lúcifer. Sim. Porque eu vejo muito lá, mentor, não só aqui, Sim. lá nos canais onde ele aparece, Todos, né? Sim. Mentor. Sim. Eu sempre chamo de Lúcifer, porque pra mim não diz nada. não tem a conotação pesada que as pessoas colocam, né? Entendeu? Mas sim, moço, na verdade se usa essa alcunha no propósito de não ferir ou magoar alguém. Entendi. Eu mesmo quero que se foda, mas entre vocês ficou mais bonito. Eu acho que depende do nível da pessoa também. Por exemplo, minha filha que tem 11 anos, é inocente, né? Ela adora dizer, eu sou amiga do Lúcifer. Ela adora dizer isso para as amigas. Ela só não carrega o preconceito. É mais livre disso, né? Exatamente. Ela não está refém e nem no cárcere dos preconceitos. Eram essas perguntas que eu queria fazer. Esse era o ponto de vista que eu achava, mas é importante desmistificar, né? Perfeito. São o receio das pessoas, né? Muito bem. Conversei com o seu médico sobre alguns acontecimentos que aconteceu em sincronicidade comigo, com um amigo meu, e até posso falar com o próprio médico, burro, né? Com o burro. E sei que de um outro também que aconteceu nessa mesma ciclo de dias, né? Aí perguntei conversando com o burro, existe sincronicidade de um problema igual acontecer com médios que trabalham da mesma forma, muito similar? Sim. Em lugares diferentes do país, sem contato aparente em cada ponto do país. Vai ser um trabalho muito parecido. Entenda que você não, por acaso, teve acesso a todos. Sim.
Mesmo com o estado diferente. Não por acaso. Por que será? Vamos lá, Lúcio, para chegar exatamente no que você está falando aqui. Para que você tenha a oportunidade de perceber e levar que é possível lidar de maneira diferente com a situação. Diferente com a situação. Isso. E desespero, medo, raiva não vão levar a nada. Só falta de fé. É a aceitação disso que é difícil, né? Compreensão disso. A coisa está se manifestando, não é à toa, a propósito. Tem que seja um propósito qualificado. Entende? Tudo tem um propósito, então? Sim. Esses acontecimentos tiveram um propósito. Tem um propósito, principalmente para ele. Teve contato com todos. Para que ele pudesse olhar todas as... Não o que aconteceu, mas a maneira como se lidou com o que aconteceu, e a partir daí construir a maneira como ele vai escolher como lidar. Porque eu vi reações diferentes de cada um. Exatamente. Todo mundo passou a mesma fato em si. Sim. E cada um lidou de uma forma diferente. Exato. E é como você falou, eu tive acesso a todas essas, mesmo em local diferente, posição diferente, chegou à mesma posição. E eu consegui ver isso, mas depois, na hora não, né? Na hora eu fiquei. Passado, conseguiu passado. parar, Exato. sentar, analisar, ponderar, e aí começar a entender. Exato. E por que será que você teve no meio disso tudo? Sem estar no meio, está no meio. Sim, não. Para que você, a partir daí, comece a construir a sua maneira de perceber isso. E como você vai agir daqui para diante. Lúcio, outra coisa eu vou procurar para o senhor. Visitas espirituais. Ótimo. Cirurgias espirituais à distância. Certo. Vamos lá. Vamos entrar nesse assunto. Tem acontecido, fala-se, muitas pessoas, eu já vi dizer assim, a vida espiritual à distância não funciona. Cirurgia espiritual à distância não funciona. Tem acontecido a gente ir no hospital visitar os doentes. Perfeito. Pessoas que estão, aí fala assim, a cirurgia espiritual, que é o meio que eu vivo, ela é uma influência da mente da pessoa, a pessoa cria, né, alguma coisa sobre aquilo. Não é o que eu acredito, que eu vivo no meio dos espíritos. Certo. Mas de eu ver e eu participar, obviamente, de eu mediumizar dentro de uma UTI, onde o paciente está entubado, inconsciente, e depois da cirurgia espiritual ele acordar, onde ele não tinha consciência nenhuma, indução nenhuma, sem conhecimento dos causos. Sem nem ter ideia do que está acontecendo aí. Sem de maneira consciente. Consciente. Mesmo que se cria uma ilusão. E o paciente, como que é uma ilusão se o paciente está inconsciente? O paciente não tem acesso àquilo, ele não viu? Não é que o ser que está aí não tenha visto e nem esteja participando. É só que para quem está olhando de fora e que não participa do processo, pode dizer isso. Em verdade, ele está ali e participa. Não da maneira como vocês percebem, como um médium que atua no seu ofício de mediador do espiritual para o material, mas sim participa nele, tomando ação no processo, recebendo instrução, percebendo, né, caminhos que o levaram até essa situação e possibilidades outras de mudar as escolhas que levaram a esse caminho. Mas isso não está no ambiente do que vocês chamam de consciência humana, está na consciência do espírito. Então, esse processo de força, o paciente está ali internado, não está consciente, né? Materialmente. Sim. Qual é a missão para ele, o aprendizado dele? Nenhum. Acabei de dizer isso. Ele não está consciente dentro do que é humano, mas o espírito está. Tem que explicar. Entendi, tá. Foi direto essas questões, a gente tem que visitar os pacientes entubados
Vamos lá, moço. Que não Muitas tem vezes, aquele ser que vocês acham que está incubado inconsciente, ele está ali ao lado do corpo, chorando, as pitangas e as mágoas, justamente por não saber o que está acontecendo. Aí chega a equipe ali, eu vou chamar de dizer você, porque você é só a caneta que escreve o livro. Chega a equipe aí e mostra e dá a possibilidade de uma outra perspectiva. Daquele ser que está ali, acabrunhado, amuado no canto, chorando, desesperado, sem saber o que está acontecendo, e perceber que existem outras possibilidades. Tem esclarecimento para ele. Um outro ponto de vista. Isso, uma percepção outra. Que até então ele não se permitia receber. Então é necessária toda a montagem, todo aquele aparato para ele perceber aquilo. É necessário para ele, é necessário para quem se coloca ao serviço, é necessário para quem vai lá fazer, é necessário para que o equilíbrio do universo se mantenha. Senão, não se manifestaria. E é engraçado porque num dos atendimentos estava o médico junto. O médico vê um espírito encarnado, um espírito. Sim. Dentro, e de fazer o procedimento, acompanhar e ver que o paciente depois vive melhor. Isso serve muito para esse e para aqueles que tiveram acesso depois e que vão acreditar no que ele está dizendo, para ter uma percepção de que o ofício deles não está limitado à carga. Que deixem de remediar as situações para realmente analisar elas. Remediar na acepção da palavra, de dar a volta só. De não lidar com a situação. Entendi. Ótimo. Isso é muito bem. Muito bem. Alguma pergunta? Você pode perguntar. Alguém tem pergunta? Não. Essa aí, de vez em quando, dá um chilica. Nossa, que aqui não tem uma confusão. Como é que você ia perder a sua paz? Você perdeu a sua paz. Sem ouvir ela gritando desse jeito. Posso? Vá lá e pergunte se ela quer vir aqui. Dificilmente ela vê. Diz que é Ela sai de fora do esquadro. Pergunte se ela gostaria de vir. Vou lá perguntar para ela. Provavelmente não, mas ela é meio Mas insistente. eu sou insistente. Isso. E vocês? Não fala. Isso é falta de problema na vida. Tem vários problemas. Na hora não é bloqueado. Isso é muito problema. Na hora bloqueio. Falta de conflito na existência. Somos bons em providenciar isso. Somos muito bons. Faz sim. Vou fazer uma pergunta. Quando a gente vem encarnado, a gente se propõe passar por todas as situações que a gente passa. Claro. Mas a gente não lembra, não sabe. Ainda mais. Na verdade, o que vocês, pelo que vocês transitam é infinitamente menos do que pedem. Só que entendemos que é desnecessário e tão profundo. De modo geral, vocês passam por muito menos do que dizem que querem. Muito menos. É com os familiares que a gente vem. Não, capaz. Capaz. Não quer que a prof busque. Agora que tá a pergunta, vou te fazer essa pergunta, tá? Às vezes acontece casos como esse, às vezes há aqueles processos de possessão, tá? E ela começa, o espírito fala. E é engraçado, porque às vezes aí eu chego perto, eu evoco o guia, né? Ou o Zé, algum outro guia, vem cá,
Me ajuda aqui. E ela se senta. E aí tá, ela volta. Aí ela volta, significa que o que estava perto dela saiu? A presença minha interfere? Não a sua. Eu não sei, só um esclarecimento. Certo, vamos lá. Então, quando ela se senta e você está aí. Ó, parou. Eu cheguei lá, ela... Muito disso, moço, muito disso é carência dela também. Uhum. Acredito. Carência de ter você. A questão é que ela vai ter que aprender no decorrer da vida dela que não adianta fazer todo um escândalo para ter o que quer. Em verdade, isso afasta ainda mais. Quando ela sentar, pergunte. Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? É me abraçar. Mas ela vai ter uma vivência onde ela vai, em algum momento, aprender a lidar com frustração. Que a vida não vai se manifestar do jeito que ela tem. Você vai ver isso. E nisso, esteja preparado para parar, sentar, perguntar essas coisas. Dizer, eu não posso resolver isso, posso chamar isso. Vamos lidando, né? Se puder tirar. Não tem problema. Não tem problema. Viemos trazer hoje, Lúcio, o tema, o Arixon pediu para que a gente tirasse sempre de curas, né? Aí, claro, não cura no sentido da palavra corpo físico, né? Mas que ajudasse as pessoas. Cura moral. Cura moral, que tivesse a ligação da cura moral junto à cura do corpo físico, que é o hospital, né? E é incrível, de um certo ponto, porque a gente sempre pede para as pessoas que fazem, sempre que tem que ir na casa, né? Terças, quartas, quintas, a gente curar o corpo físico. Mas como é difícil tu convida a pessoa para fazer uma palestra sobre curas, essa parte emocional para ajudar no processo evolutivo, é difícil a pessoa querer, né, nesse sentido, a cura moral. Simples, moço. Para isso tem que admitir que não sabe. Tem que admitir que pode não estar certo. Tem que admitir que os valores que está levando talvez não sejam os melhores. Tem que ter uma ação de humildade. Isso é coisa rara. Por isso que a doença se manifesta. Porque sem a doença é muito difícil que parem para tomar essa ação de humildade. Por isso então que a doença física, essa não tem que ser curada. Ela faz parte do processo de cura. Ela só é consequência da doença da moralidade. O que é mais importante do grau para a pessoa? Porque a física ela é necessária para despertar. Significa que quando a moral não for curada ainda, a física aumenta. Ou se volta, continua, se perpetua, tantos quantos forem necessários às vezes. Só existe cura moral, só existe a cura dos valores. Não existe outra cura. O senhor falando dessa forma, me lembra mais uma coisa que o Arixon falou. Ele diz que ele, na verdade, não está nem aí para o julgamento de ninguém. Ele está lá para cumprir o papel dele como médico. Ele disse, eu não estou nem aí se o cara faz por merecer, fez por merecer. Não é trabalho dele julgar. Não é trabalho de julgar. Eu não estou nem aí se o cara merece ou não. Servir na medida que é posto na frente dele. Tudo que aquilo que tiver alcance para curar aquela pessoa, eu vou fazer. É minha função. Eu estudei para isso. É isso que eu faço. Se o cara vai se curar ou não, a pessoa vai se curar ou não, está inteiro é Deus. Isso. Exatamente, moço. É exatamente a mesma coisa que fazemos aqui nesse momento. Se o que dissemos aqui vai mudar a vida ou não,
tanto faz para mim. Mas o que não vão poder dizer é que não tiveram oportunidade. Quando voltarmos, existe um intervalo, que é o que esse moço colocou como sono, quando ele fecha os olhos, que a última cena que ele vê é da esposa e da prole, e até o momento dele acordar. Existe um espaço de percepção de sermos, que é quando todos são colocados e são postos a uma questão só. Perguntado só uma coisa. O que você fez com a oportunidade que eu te dei? Só isso vocês são questionados. E não dão nem a resposta, porque nós não precisamos dela. Mas a consciência de vocês vai responder aí no que vai acontecer. Quando ele desperta em meio à situação teimosa que ele se encontrava. Essa é a resposta. Isso é para todos, sem exceção. O que você fez, a oportunidade que eu te dei. Mas eu, do meu ponto de vista ignorante, posso dizer, eu fiz aquilo que eu achava que era certo. Moço, lá você já está desprendido das limitações da ignorância. Lá você está plenamente composto da sua consciência. É como se eu soubesse o que é certo e o que é errado ser feito naquele momento. Sim, como se você tivesse entendimento do que é valoroso ou não. Sim. Aquilo que eu cria que era certo, mostra-se em real aquilo que era. Isso. Tudo que você achava que era certo, mas que na verdade se fundamentava no seu ganhar, o que era conveniente para você, você não consegue mais mentir para si mesmo. E dizer, não, eu acreditava que era certo. Fui criado, foi como meu pai e minha mãe ensinou. Não. Aí não dá mais. Eu entendo. Mas, vamos lá, Lúcio, a gente é espírito e eterno. Encarnado, correto? Sim. Mas eu posso dizer o seguinte, que eu nasci, nem meu nome foi eu que escolhi. Correto? Correto. A minha classe social foi meu pai e minha mãe que me deram inicial da minha vida. Certo. Estudo eles que deram no começo da minha vida. Eles que me disseram o que eu tinha que fazer ou não. Até os meus 16, 17, 18 anos. 40 pode ser também. Não tem problema. Também por base e crenças que eles colocaram em mim. Certo. Vou eu me descobrir que essas crenças talvez sejam erradas ou equivocadas. Não que sejam erradas ou equivocadas, mas é o que eles me impuseram. Moço, é o que aquele ali falou. Haviam em mim germes divinos de valor que eu os sufoquei. Como há em todos vocês. Todos vocês têm um instante antes de acreditar nas coisas do mundo que vocês podem parar. Não param porque dão força e vazão aos seus vícios. Porque resolvem sufocar a aventura em prol da satisfação do vício. Porque não estão dispostos a sacrificar os vícios. Então não é justificável dizer, mas eu vim de família tal, eu nasci assim. Só se você for humano. Se for espírito, aí você não vai ter como dizer isso, porque você vai ter um pouco de vergonha na cara. E vai dizer, eu queria até mais do que vocês colocaram, foi bem menos. E ainda assim eu não me conhecia. Eu achei que era senhor de mim e descobri que não era bem assim. Então pode ser que a minha infância já seja um processo de prova para mim pro futuro? Ela prepara a prova. Já me dá aquele caminho, que é o que é imposto. Ela prepara a prova. Você vai responder ela, não. Porque se eu vivi num ambiente onde eu era alimentado pelo meu pai, pela minha mãe, me colocava em condições deles, né? E eu cresci como aquilo como verdade. Vamos fazer uma analogia bem simples. Suponha que você, como espírito, resolve encarnar para lidar com uma coisa só, com raiva. Você entende que é o que você precisa dar nesse momento.
Você entende que você tem raiva dentro de você, o seu ser é um ser raivoso, e você fez um trabalho e disse para si mesmo, a partir de agora eu não tenho mais raiva. Já sou um ser pacífico. Estou pacificado com tudo e todos. Isso você declara para Deus. Deus diz, pois bem, então se é assim, vamos à prova. Demonstre para si que você é pacífico. Para si. Deus já sabe. Aí você vai encarnar no seio de uma família onde a raiva é muito valorizada. Valorizada no ponto que você vai aprender no seio dessa família que se você manifestar a raiva e saber colocá-la, você vai levar vantagem com isso. Isso vai ser melhor, isso vai te posicionar melhor na sociedade onde você está incluso. A raiva vai ser algo que vai ter valor e vai ser importante. Mas, moço, isso você só passa a se tornar raivoso se você não for mais. Se você não é um ser pacífico, se você é um ser manso, isso não tem força sobre você. Não importa quantas vezes peçam para você atirar nele, se você não tem, isso você não vai. Não vou conseguir forçar você a atirar nele. Agora, se essa raiva existir em você, em uma, duas ou três seduções, você atira. Aquele que é manso é manso. Aquele que é manso sacrifica a própria mão, arranca o olho. Aquele é manso. Sua natureza é mansa. Então você encarnado vai ser colocado numa família onde o valor é posto onde que a raiva é importante, que ela, sendo bem conduzida, ela te dá vantagem. Ao ponto que, aí depois dessa valorização, você é jogado no mundo e você tem infinitas oportunidades de abdicar, de sacrificar. Entendi, assim como é a minha prova. Meu meio é a minha prova. Exatamente. Você vai ter infinitas oportunidades, começando das menores, seja da discussão porque alguém sentou na cadeira que você queria, ou até a violência de ser agredido e você vai ter oportunidade de não agredir de novo. E é justo eu ter essa percepção e me afastar dessa família? Ou seria o fugir da prova? Vamos. Você pode se afastar dessa família e você vai para um outro meio que a coisa vai continuar igual. Porque eu não passei pela prova em si. Porque se isso te toca, isso não está pacificado em você. O problema não é a família. Ele me busca, ela vai me encontrar. Você, por afinidade, vai parar num lugar onde isso não é assim. Porque isso está em você. Entendi. Não morre em mim. Não. Isso existe em você. Tanto é que te toca. Entendi. Aptidões. Nós viemos com aptidões, seja de relacionamento, com as melhores circunstâncias para melhor cumprir a prova que tu escolheu. Então, todas as aptidões que eu tenho e facilidades que eu tenho são para mim cumprir as minhas provas. São para te dar a melhor situação para que você tenha a melhor oportunidade de realizar a sua obra, cumprir a sua prova. Lembra que cumprir a prova é sacrificar-se. Quanto mais aptidões você tiver, mais sacrifício você tem para dar. Então, quanto mais eu conheço, entendi, mais eu sei, mais eu vou ter. Tem que sacrificar. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais você tem que dar de volta. Seriam as pessoas com polifunções. Tem gente que faz de tudo pouco. Serve o tempo todo. De várias formas. Vamos só lembrando que servir o universo não está condicionado ao trabalho no que é físico. Está muito mais condicionado aos valores que são constituídos, à maneira como leva a vida, ao respeito que manifesta, ao acolhimento que entrega. Mas essas polifunções podem servir para ajudar o outro. Sim. Que no caso é a minha prova. Mas entenda que ajudar o outro, às vezes, pode ser soqueado. Socá-lo. Porque se ele precisa da oportunidade de passar por uma situação que suscita raiva,
Você pode estar em missão de soquear, vai ter oportunidade de dar outra face. Entendi. Muito cuidado com o que ajudar. Pode ser que ajudar o outro seja tirar nele. Nem sempre eu vou estar... Ajudar o outro não é fazer o que os seus conceitos românticos dizem que são certos. Mas sim o desenvolvimento para que a encarnação tenha as melhores condições para que aquele ser cumpra a sua parte. Ele precisa daquilo. Ele precisa do meu soco. Pode ser que ajudar o outro seja atropelar que ele tem as duas pernas. Sim, se ele veio com essa missão de perder as duas Foi pernas, o que ele implorou para Deus para passar. eu fui um instrumento disso. Do amor de Deus por ele. Interessante isso. Interessante. Muito interessante. Sabe que uma vez eu ouvi um espírito falar assim, ó, a nossa alma é um celeiro de dons. Perfeito. Tudo aquilo que eu adquiri como conhecimento e outras, ela está presente na minha alma, que são as minhas aptidões. Eu sou um somatório de todas essas outras vidas, com aptidões, Certo. mas com provas diferentes. Oportunidades diferentes, sim. Eu posso resgatar no meu registros acasiásticos, no meu espírito, ferramentas para passar por essas provas. Vamos dizer o seguinte, moço. Tudo que você precisa para passar pelas situações que você pediu para passar, você já traz com você. Tudo já está aí. A questão é se o que é do mundo vai te seduzir ou não. Buscar conhecimentos em livros para me espiritualizar. Seria um conhecimento do mundo ou seria um conhecimento porque a minha prova é eu me espiritualizar? Aí eu vou dizer assim, mas eu vou ter que buscar conhecimentos do livro. Ou a ferramenta para me espiritualizar já está Vamos em mim. pegar, já que estamos aí nesse ambiente, a decodificação espírita, certo? Serve? Ótimo, moço. O que é um espírito perfeito? É um espírito feliz. E o que é que precisa aprender para ser feliz, moço? Boa pergunta. Nada, moço. É só deixar de ser besta. Entendeu, moço? É simples. Não significa nada no livro. Nada, moço. Tanto é quantos livros tem ali em todos os lugares. Se livro fosse solução, Deus já dava cada um para cada um, como encarnação. Vocês já são no livro de vocês, tudo já está em vocês. É desenvolver isso. Porque algumas pessoas podem justificar. Eu não desenvolvo porque eu não estudo a Bíblia. Isso. Porque eu não estudo o Evangelho. Aí, moço, quem é budista, como é que faz que não tem a Bíblia lá? Como é que faz aquele que vive num país onde a Bíblia é proibida até? Mas nós escutamos isso. Moço, você escuta tanta coisa, não quer dizer que você acredite. E lá eles vivem da maneira deles e bem. Isso, como eu disse, para ser feliz é menos, não mais. É muito menos do que isso. Ser feliz é simples, mas a simplicidade é como o respeito, é o que é mais simples. Você tem que sacrificar o que se quer. Vocês respeitam. Às vezes eu vejo as pessoas se pegarem tanta Bíblia, mas não viviam esse caminho. Aí é a situação onde eles se encontram naquele momento, ela é perfeita. Não buscar a Bíblia sem nada. Só que, em algum momento, eles vão ter que dar o exemplo deles se estão exemplificam aquilo que dizem ou são hipócritas. Só isso. Vocês não precisam de nenhuma religião para se conectar com Deus. Sim. Não precisam de nenhum livro. Só precisam olhar para si mesmos. Eu sou uma centelha de Deus, sou um pedaço de Deus. Você é Deus. Você, Eu sou ele, ela, Deus. qualquer um. Já é. Só não se vê. Se ele falou se a gente já nasce com tudo ali dentro, né? Já são tudo. Como é que eu vou lembrar dessas minhas aptidões? É que tá, moço.
não precisa de aptidões. Só precisa respeitar. Só precisa ter um olhar fraterno, caridoso e amoroso para com tudo e todos. Que aptidão é essa tão grande? Não é. Diz, vocês vão vir nessa vida com uma missão, enfim. Sim, de amar tudo e todos. E se amar também. Agora, nisso não quer dizer que vai fazer o que todos querem. É diferente. Como se a aptidão Isso fosse Sim, é o que impede vocês de verem a realidade. Como eu disse, às vezes o ato de amor é atropelar alguém que deixa ele paralítico. A justificativa talvez é eu não tenho aptidão. Exatamente. É muito mais fácil dizer, eu não sei. Isso é para aqueles que estudam muito, colocam outros no altar e tiram Deus. Então, amar também é dizer não. Amar também é dizer não quero, não posso. E desse não respeito. Até porque a vida é composta de não. E aí aquele que está ouvindo o não, bom, aí se ele busca esse caminho, compreender. Hoje é não. Aquela expressão de Jesus, que é assim, vocês podem fazer tão mais do que eu faço. O que ele quer dizer com isso? Que ele é exatamente igual a qualquer um deles ou de vocês. Exatamente o mesmo. Tem exatamente as mesmas potencialidades. Ele só entende que tem. Os outros não entendiam. Não acreditavam, não tinham fé. Moço, tirando a parte romântica, vê o exemplo que ele dá. E quando ele fala que tinham as mesmas condições de fazer o que ele fazia, ele estava dizendo que vocês têm as mesmas condições de realizar o sacrifício que eu vou realizar. Eu estou realizando. Vocês têm as mesmas condições de respeitar como eu respeito. Vocês têm as mesmas condições de amar como eu amo. Não é grande isso. É no que é simples e pequeno. É aquilo, né? Às vezes, amar o desconhecido, o que mora longe, é bem fácil. Respeitar ele. Mas os mais próximos é muito mais difícil. Casa que é complicado. Exatamente. Até porque não presta. Exatamente, né? O respeitar o marido, a vizinha. Quando ele diz que vão poder mover montanhas, a montanha, o que é a montanha nisso? É o seu ego. Pois é engraçado falar isso, porque o que é entendido e talvez a maneira como nós lemos, talvez aí é o grande problema da interpretação do texto, é dizer que fazer as mesmas coisas que eu faço, o que nós remetemos é um milagre, aos milagres. Coisa grande, chama atenção. Esse é o problema, moço. Nós apegamos, eu vou curar, eu vou essa é a grande questão. Se fazer um milagre, eu vou fazer isso. Todos vocês podem curar. A questão é entender o que é cura. Acham que curar é remendar roupa velha. Nunca foi remendar roupa velha. Curar é pelo seu exemplo de existência, de vida, mostrar que existe um caminho para paz, harmonia e felicidade. Então não é o que eu leio, é como eu leio. São os valores que eu tenho. Porque supita em mim a vaidade, então eu quero mover montanha, eu quero tirar a doença, como se eu fosse qualquer coisa. Se aqui, eu quero tirar a oportunidade daquele ser de ter a sua doença para ter a possibilidade de refletir a existência que tem. Quero fazer algo grande. É mudar a vontade de Deus. Eu quero ser Deus. Tomar o lugar dele. É vaidade. Lemos errado, interpretamos errado. Valores ambíguos. A gente não vê o simples, só vê o grande. Claro, porque é o que busca. Vaidade. A queda dos anjos se deu pela vaidade. Queda dos anjos. Atribuído ao Senhor, né? Alguém tem que ser culpado, né? Eu só apresentei as possibilidades. Vocês correram e se abraçaram nelas porque quiseram.
É a mesma coisa que dizer que o revólver mata. Não vi nenhum revólver na gaveta atirar sozinho. Entendeu? É o ponto de vista por quem está usando, né? A forma que está usando, né? Exato. Pode ser para proteger alguém Ou atacar. ou atacar. O exacerbador da sua fúria, raiva. Ela é só um instrumento. Só isso, entendeu? Absurdamente, absolutamente neutro. Ele é zero. Agora cada um faz dele o que bem. E falar que a gente estava falando em doenças antes, né? Porque as doenças emocionais que a gente tem. Que são justamente as emoções que vocês vieram para. Vocês querem dar um exemplo de doença emocional? O próprio fixo que a gente adoece, né? O que manifesta o físico nada mais é do que consequência das emoções. Entenda que as emoções são propostas. Vocês pegam ela e abraçam elas com as duas mãos e as duas pernas, porque acreditam que estão certos. Sem, em momento algum, botar um questionamento, um ponto de dúvida. Será que é assim mesmo? Será que eu acho é certo? Será que o que eu estou vendo realmente é o que é? Será que o que acontece é real? Mas, e se for? Suponho que seja mesmo. Vale a pena eu me entregar a isso e me escravizar a essa situação? Entregar toda a minha paz, toda a minha felicidade? Para isso vale a pena? Tem que se questionar um pouco mais e ter menos certeza, muito mais dúvida. Fórmula para tratar a ansiedade. Se questione se a coisa é realmente como você acha. Porque o ansioso já tem certeza de tudo como vai ser e já começa a sofrer por antecipação. Ele tem que ter dúvida. Se ele começar a ter dúvida, ele não tem mais a certeza e a necessidade de sofrer pela certeza que tem. Fórmula para tratar a depressão. Da mesma forma, ele não precisa se vitimizar de tudo e todos. Ele não precisa ser a grande vítima de Deus e do mundo. Questione se as coisas são como são. Tenha dúvida. Se a dúvida se instalar, a certeza de ser o maior miserável de todos começa a perder força. Fórmula para tratar o medo de eu não conseguir aquilo que eu quero na minha vida. Começar a questionar se o que você quer na sua vida é realmente aquilo que você precisa e o que vai lhe fazer bem. Se o preço para aquilo que você quer vale a pena ser pago. Tenha dúvida do que você quer. Fórmula para ser feliz. Não tenha certeza de coisa alguma. Quer também? Saída. Simples, mas tudo simples. Nós ficamos. A fórmula para enfrentar algo que acontece e eu não estava esperando. Uma doença, por O exemplo. problema é que você achava que tinha que ser, não tinha que passar pela doença. Por isso que você não esperava. Não espere coisa alguma, saiba que pode acontecer. Pode acontecer nesse exato momento da Terra se abrir e sugar todos vocês para dentro. Qualquer coisa Pode acontecer. Isso. Porque senão, se você estabelece que as coisas não podem acontecer, o universo vem e justamente coloca elas para você entender uma coisa só. Você não controla a vida. A vida não está à sua mercê. O universo não está lhe servindo. É você primeiro que deve servir. Para depois ser servido. Você tem que entregar isso. Existe uma forma para não ter uma saúde física perfeita? Física, não. Você pode manter uma saúde emocional, duvidando de tudo. Então, na verdade, o emocional é o chefe de tudo. Quando nas suas emoções você já estiver pacificada, pouco importa se você está apodrecendo. Isso vai passar. Toda doença física é originária de uma causa moral? Toda doença física é uma oportunidade para você repensar e reavaliar seus valores. Uma gripe? Também.
não te paralisa, você não consegue respirar às vezes. Pode falar. As coisas começam devagar e vão aumentando a necessidade. A gente vê hoje tanta coisa assim, por exemplo, uma senhora de 95 anos, lúcida, caminhando, com saúde, uma jovem de 30 anos doente, acamada. Por que essa... Porque falta respeito em olhar e dizer para aquela jovem de 30 anos, que é um espírito que está numa situação, que o amor de Deus a envolveu e colocou ela nisso para ela ter a oportunidade de fazer a reflexão dos valores da vida dela. E a senhorinha já tem essa consciência, talvez. Talvez. Não sei. Não sei. Talvez ela já tenha ficado acamada várias vezes também. Aprendeu. E se boa coisa fosse, já tinha desencarnado, né? Quanto mais ruim, mais demora a desencarnar. Faz isso. Vamos dizer que Deus quer próximo deles os bons, né? É ruim. Queremos Não é continuar regra. ruim, então. Não há uma regra. Não há uma regra. É só para quebrar um pouquinho os valores de que tem que viver muito tempo. Não. Tem que viver enquanto há oportunidade de serviço, e quando isso se esvair, larga, vaza. É oportunidade para quem vem. Nem que a oportunidade de serviço seja para trabalhar com os outros. Fatalmente vai ser assim. Fatalmente você vai chegar lá, não pensa que você vai sair sentado na janela. A gente numa câmara trabalha com os outros. Às vezes o outro Não é serviço precisava para ti, mas é porque o outro precisava. O outro precisava disso. Moço, falar exclusivamente de você tem duas belas opções. Ou você fica doente, ou você ajuda na cura das doenças dos outros. Se eu não vai ajudar, eu fico doente. É bem simples. Você que sabe, não? Mas de um jeito ou de outro vai haver sacrifício. Compreende? Na medida que você for um instrumento melhor utilizável, mais admoestado, pacífico e de boa vontade de servir, bom, mais condições esse instrumento recebe. Na medida que for revoltado, aí a gente tem chicote para lançar. Mas a lança. A mansa sim. Tá ótimo. Já estou bastante molestado. Não veio a passeio, a férias, e nem para achar que a coisa está gostosa e boa. Não para servir. Não, tem para servir. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Ótimo. O que as pessoas, desculpa, mas o que as pessoas têm um entendimento de falar assim quando não gostam de alguém? Vai pro diabo, te carrega. Boa, né? O problema deles é que talvez, fazendo isso, estão dando oportunidade para eles buscar uma situação muito melhor do que aquela que aquele que disse se encontra. Lembra? Vocês só falam daquilo que existe em vocês. Talvez que gostariam de ser carregados pelo diabo. Fala só o que tem dentro da gente. As palavras têm poder a ponto de eu falar aquilo que eu falar um palavrão, reverbera energeticamente? Mas fez bem sobre você. Entendimos? O que você manifesta é aquilo que há em você. O que ele recebe não dizem nada do que há em você, porque o que ele recebe é só o que ele merece receber. Enquanto eu tenho peso. Então, se você pode estar fazendo a oração mais pura e maravilhosa que existe. Agora, se ele não tem merecimento daquilo que ele tem merecimento, raiva, essa energia sai de você, passa pelo filtro dele e se transforma na raiva que ele merece. Potencializa, pode potencializar. E ele merece. Okay. Não o que você quer, porque é o que ele merece e precisa, não o que você quer. Entende a diferença? Olho gordo, inveja, pega. Só quem acredita nisso. Quem está falando isso acredita, merece. O fulano me olhou atravessado, nossa, deu um peso aqui.
É sinal que esse ser olha atravessado muitos e coloca esse peso sobre os outros. Ah, existe então? Existe. Ele colocar o peso é uma coisa, o outro receber é outra coisa diferente. Você vai aceitar. Como eu disse, ele só vai receber aquilo que passa pelo filtro dele, porque é merecido para ele. Se ele merece. Não é mais ou menos. Eu sabia que ela ia falar mal de mim. Eu sabia Mas que dizem que existia. a inveja é para desejar o mal, né? Não sei, falam, né? Ou é o que eu acredito. Então você entende que a inveja faz mal para quem é invejoso. Só. Porque o outro pode estar cagando e andando com aquilo que você pensa ou roga, feliz da vida, e você vai continuar na inveja. Se escravizando ao bem-estar do outro. Ou seja, na situação de que o bem-estar dele lhe faz mal. Isso é miséria. Lúcifer, o que uma mãe que dedicou sua vida a um filho, assim, né? Ser obsessora, um filho, sim. Não, fez tudo. Hoje ele já numa vida adulta. Se entregou ao vício e não quer ajuda. O que a gente pode ajudar uma mãe assim? Respeitar ela no seu vício. Ela? Sim. O filho, A pessoa. a pessoa. A pessoa, ela é a pessoa. Respeitar a pessoa. Respeitar a pessoa. Ela tem todo o direito de se manter no vício. Todo o direito. E no momento que achar que deve sair, vai sair. E a mãe que sofre, como a gente pode auxiliar essa mãe desse sentimento? A mãe tem que aprender a lidar com desapego. Ela está apegada ao que nunca foi dela. Ela tem que desobsediar esse filho. Talvez, agora vamos botar lenha no fogo. Talvez aquele ser só venha naquela situação e passe por aquela situação como está passando, justamente para que a mãe deixe de ser a obsessora encarnada dele. Para ela entender que não importa o que ela acha, quer, o quanto ela se esmerou dentro do entendimento dela, ele é o que ele é e não o que ela gostaria de ser. Ah, sim. Não o que ela gostaria que ele é o que ele veio para ser, não como E ela se ele gostaria. está assim, talvez, se ela se sente muito influenciada por essa situação, certamente que esse estado em que ele se encontra tem muito a ver com a situação que ela também precisa de passar por isso. De ver aquela degradação de ser, que aquela entregue a paternidade a quem realmente é o pai, que é Deus, e não ela. Faz sentido, total. Eu nunca disse que era bonzinho. Tá, mas por que, É o que desapego, né? por que a pessoa tem que passar por isso? Que vem na mesma família aí? Pra aprender algo? A pessoa de qual você está falando. A mãe, família. a A mãe família. quer desapegar. Não, porque tu Entender, vem com o compromisso de vir nessa família. não compromisso. Você vem com a missão de aprender a lidar com a sua carta de vivência, aprender a lidar com o desapego. As maiores situações de apegos hoje nesse planeta são o apego de mãe para com os filhos, a maternidade. Então as mães vêm com essa missão de contribuírem para a formação do ser, mas não acreditarem que aquele ser lhes pertence. Isso o amor. Você tem a plena oportunidade de contribuir para com aquele ser seu irmão e nisso depois libertá-lo, dando o maior exemplo de respeito que pode haver. Libertar do seu cárcere da maternidade. Entregar a ele a vida que ele escolheu, que é algo entre ele e Deus só. Vai, tá falando de Maria. Respeito, né? Qualquer mãe. Maria é isso, justamente entregar o mundo, né? Não era dela. Mesmo amando e tudo, ela entregou. Ela sofreu. Não era dela. Isso serve. Então essa é a missão de toda a fêmea, de toda a mãe. E de pais também. Diferentes percepções, mas do pai é exatamente igual. Né? Recebeu a oportunidade de participar do desenvolvimento do que aquele ser precisa e merece. Né? A manifestação do amor de Deus por ele. E em determinado momento largar. Vá viver a sua vida. Não vá viver o que eu quero para você. Você é livre para viver a sua vida.
Mas só quem ama muito, de verdade, consegue fazer isso. Independente do que quer que aconteça. Se for um pachá ou se for um viciado. Tanto faz. Porque quem ama, ama o que é. Não ama ser isso ou ser aquilo. Só ama. Não condiciona. Não tem condição. Não, se é bonitinho, se é feio, se é Só viciado ama. ou não. Quem Só ama, ama. ama. Não tem condição. Se é viciado, se é drogado, se é gay, se é homossexual, e é aquelas condições que se apresentam, né? Tanto faz. Que a gente vê Não, várias ser humano vezes tá que ali. serve para causar atrito familiar, né? Só causa atrito porque alguém se sente ofendido. Porque não tem respeito. E é uma mãe, bem, que, por exemplo, tem filhos já grandes, mas escolhe até mesmo a namorada do filho. Pode exemplificar melhor a situação? Posso, eu tô pensando, mas Eu por exemplo, também. meu filho escolheu uma namorada. Uhum. Eu não gosto dela. Ah, tá. E pra mim ela não faz bem pra ele. Ah, isso quase nunca acontece. Né? Então, como eu posso fazer pra ele largar dela? Moça, continue sendo essa mãe obsessora, né? Que ou ele larga ela e vai pegar uma pior, ou ele vai largar de você e continuar ela só com ela só para te afrontar. É Se você afronte. quer. Agora, se há respeito, moça, Ninguém tem direito de escolher essa pessoa. há respeito. Se há amor, independe de se A, B, C ou D, tanto faz. Há um entendimento de que aquele ser veio para passar as experiências dele e tem direito de passar por elas e com tudo que essas experiências vão trazer. E se você realmente ama e respeita, só espere o momento de que esse amor, esse ser considerar realmente você como digno do seu amor de volta. Quando da situação complicar, ele vai voltar. Não vai voltar para pedir o que fazer, vai voltar para ter o seu afeto. Sim. Mas as mães não têm esse entendimento. Né? As mães só querem, parece que quer. As obsessoras, É, não, elas não obsessora. E a gente também teve as nossas obsessoras também, né? É uma... Interessante é que replicam o comportamento que quando na sua juventude abominavam. Exatamente. Tudo se repete, parece. Ah, não existe. Não. Ótimo. E esse tipo de conversa é justamente para... Porque parece ser tão natural, né, moça? Tem que ser assim porque foi assim. Não, não tem. É porque falta questionamento. Sobra certeza e falta dúvida. A gente costuma repetir tudo que do jeito que foi criado, né? Não Mesmo, é principalmente possível. aquilo que não queria. Então, Falta né? dúvida. Falta olhar e se questionar. Mas se eu não queria, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Falta vergonha na cara. Fazer o que meus pais faziam é uma falta de... Que eu abominava, Não, talvez não, talvez porque o comodismo mantenha a condição para não sair do meu papel, para... que é mais fácil fazer o que a manada faz. Exato. Vai ter as consequências da manada. E que consequências de manada essa você poderia dar para nós? Se eu sigo os passos da minha mãe, do meu pai, e vejo que aquele padrão familiar se acontece, eu sigo por conveniência, Isso. Acomodação. acomodação. Veja o exemplo que esse moço trouxe. Ele também seguiu a cartilha certinha da família. Só tem consequência. Em algum momento você vai ter que sacrificar. De um jeito ou do outro. Porque eu não estou respeitando o que eu vim para viver o meu papel. É mais Será fácil isso? sacrificar em vida do que depois que morrer. Vamos dizer que quando você está na encarnação, conta mais. Para você mesmo. Pra nós, né? Conta mais. Porque você já está realizando a obra. Tendo tudo dizendo para você e para a direita, você escolhe, não, eu vou para a esquerda. Não vou seguir. Eu vou ser o patinho feio. Isso tem um preço. O preço é a exclusão. Olha, mas aí Mas o mundo sempre detestou.
aqueles que são diferentes. Porque eu posso estar vindo aqui, ouvir o Lúcio uma vez e vai despertar em mim um estalo. Aí eu vou dizer assim, nossa, tudo que ele falou de certa forma mexeu comigo. E é diferente daquilo que eu faço no meu dia a dia. E aí esse mexer comigo me leva a futuramente tomar decisões diferentes daquilo que eu tomava. Tem valores diferentes. E isso vai fazer com que eu me exclua automaticamente de certos meios, de certos... Afinidade, moço. A sua afinidade mudou. Ou Os até- espíritos se reúnem por afinidade, você vai ter afinidade com outros diferentes. Ou até mesmo E eu as tenho que estar pessoas. preparado para quem me ama. Pronto. Pra dizer, aqueles que você acha que te amam também não te suportarem mais. Você É. está preparado para isso. Porque não tem mais afinidade, moço. Mas não é coisa de chamar, você só... Mudou de opinião. Moço, nada mudou de... Nada se alterou o amor. O que alterou foi a afinidade. Entende, moço? Se você tem a... Tá, certo. Se você tem afinidade com esses que fumam crack, onde é que você vai estar? No meio daqueles que assim o praticam. Se você tem afinidade com aqueles que ficam ajoelhados em oração, você vai estar aonde? Afinidade, moço. O universo se dá por afinidade. Apenas que quando você mudar o seu valor, a sua afinidade mudou. Esteja preparado que você vai naturalmente, vai se dar de você não ter mais próximo às mesmas pessoas, as mesmas situações, talvez o mesmo emprego, a mesma rotina. Naturalmente vai mudar. Até mesmo o julgamento. E eu As tenho pessoas que vão ter- dizer como tu tá mudada. É. Nossa, E não mas vão te dessa aceitar vez mais. Não vão me Porque você não aceitar. está mais no grupinho daquele que fica dizendo tudo e todos têm que fazer. Eu tenho que estar preparado para isso. Exatamente. Como diz a psiquiatra, é a força reversa, né? A gente tem que estar preparado para a força reversa. Quando tu busca alguma coisa diferente da tua vida, O mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar. Me odiou primeiro. esteja preparado. O mundo sempre odiou aquele que buscou o caminho da luz. Sempre odiou. Porque não é mais do mundo dele. Foi. Tem mais? Acabou do mais? Não, mas Não precisa, moço. Tem pergunta? Mas quer perguntar alguma coisa? Não? Aproveitar? Se eu utilizar? Não? Se eu utilizar? Quer perguntar mais alguma coisa? Alguém? Mas? Cheguei bastante aí. Cheguei bastante. É, moço. Nem senti. Uma pergunta, quando a gente reencarna aqui, a gente já vem preparado para vir naquela grupo familiar para aprender algo? Entenda que você reencarna na melhor situação de acordo com a sua necessidade de desenvolvimento da encarnação, com o seu, como vocês chamam, com o seu livro de vivências que você busca para si. Então você não vem vou encarnar com aquele espírito para ser minha mãe, aquele espírito para ser meu papai. Não. Você encarna no conjunto de seres que vão lhe dar as melhores condições para você se desenvolver. E nisso o amor. Nem sempre com facilidade, né? Moça, quando a gente entende que se desenvolver, aprender a compreender que a vida não tem de ser do jeito que se quer e que ela é perfeita como é, ainda sendo altamente antagônica aos seus desejos, é natural que vai envolver sacrifício pessoal. Então vocês vão estar sempre, de maneira geral, colocados, a ampla maioria colocados, num seio familiar que vai lhe proporcionar essa oportunidade de sacrifício pessoal. Seja ele que ele comece muito cedo, ou ele venha se dar depois, porque muitas vezes, quando colocados num seio familiar que ele é conivente, facilitador, tem condições adversas, como que esse moço aqui que falou passou. Sempre há o sacrifício. Sempre de um jeito ou de outro ele vai acontecer, deve, tá?
a oportunidade da encarnação é manifesta para que o ser que encarne tenha essa situação e possa demonstrar para si mesmo que tem a capacidade de se sacrificar. Ele não está demonstrando para a gente, para Deus. A gente já sabe. Mas não adianta dizer, vocês têm que sentir. Talvez a resposta eu até sei, mas eu queria ver um ponto de vista do senhor. Quem é o meu maior inimigo na minha encarnação? Só tem um. Só tem eu, né? É a formação que você traz. Mas inimigo no sentido também de ser o seu maior amigo. Essa é a questão. Tá, eu Ele sei é que é seu o meu maior... opositor, Eu sei que mas meu não maior... é seu inimigo. Mas tem um pulo do gato para isso daí pra mim me... Sim, tem. Se acolha. Se acolha no sentido de que eu entendo que você me propõe tudo isso. E eu respeito você me propor tudo isso. Mas eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão do quê? Dos meus desejos, das minhas vaidades, das minhas possessões, dos meus prazeres, das minhas satisfações. Eu vou abrir mão da minha vaidade, da minha inveja. Entendo que nada disso tem a ver com virar um monge, também. Absolutamente nada. Tem apenas a ver com uma valorização de respeito em relação à vida. Só. Vivendo o mundo. Você Em tá meio ao vendo? mundo. Sendo casado, tendo filhos, tendo que suportar um monte de chato aqui e por aí vai. Exatamente onde você está. Não é fugindo da vida. É na vida que você está inserido. Automaticamente, então, né? Dentro de tudo que... Conforme eu vou evoluindo, as pessoas que eram do meu convívio, muitas podem ficar para trás. Vamos dizer o seguinte, ou me odiarem. não evoluir. Porque Evoluir é muito lindo, né? Entendo que nenhum ser evolui. Isso é história. Ele só passa a ter uma percepção outra. Diferente. Então, sim, na medida, é mais ou menos mostrar como mudar de cidade. Vai morar em outra cidade. É natural que você vai ter que conhecer gente nova e tal, porque está em outro meio. Isso é natural. E é bom isso às vezes. Dá um bom. Principalmente maridos. Não. Esse daqui já fizemos um acordo. Se ele for pro lado daí primeiro, ele me espera. A prisão perpétua. Total. Já fizemos um acordo. Reveja isso o quanto antes. Isso que é pra outra ainda. Isso que é pra outra ainda. Pra outra vida ainda. Existe espírito corajoso. Claro, já. É pra outra ainda. Sei lá, né? Vambora. Podia ser pior, moço. Podia ser como ele. Da minha parte é isso, Lúcio. Gostando bastante, tenho bastante ideia. Pra mim sempre é bom, é uma alegria desmistificar. Essa é a proposta disso. Trazer a coisa para o mais simples. Criaram tanto absurdo, tanto um castelo tão grande sobre um chão de areia. Que o trabalho é botar tudo só baixo. Desmontar todo esse castelo. Não é errado desconstruir as coisas e construir de novo. Por exemplo, sentimentos, percepções. Poxa, o que eu posso dizer não, nada é errado. Interessante talvez seja que você realmente desconstrua e não construa mais nada. Tenha só dúvida. Vou fazer uma última pergunta pro senhor, que o Alexson falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou o seguinte: vocês vão lá, ficam pedindo pros arcturianos, não sei o quê. Aí vocês fazem uma cápsula de plástico azul para se envolver nela para dizer que eles vão curar vocês. Isso no planeta de vocês. No planeta de vocês, porque vocês imaginam, se eles com alta tecnologia, com altas questões, vai vir pedir para vocês fazer uma cápsula de plástico. Para você ligar uma luz azul e para eles virem curar vocês. É isso mesmo que vocês pensam de seres evoluídos. Entendemos o absurdo que é. Aí eu fiquei pensando, né? Veja como vocês são exímios
em criar e acreditar em historinhas que só vocês sabem. Por quê? Porque são convenientes. Porque são convenientes. Então não existe. Não existe isso, né? E seres extremamente evoluídos vão trazer cápsulas plásticas. Moço, extremamente evoluídos talvez sejam aqueles que estão botando vocês à prova todo dia, dando oportunidade de vocês se olharem e se compreenderem, realmente dando vazão talvez às suas piores tendências, para que vocês tenham oportunidade de se olhar, passar a trabalhar realmente sobre si mesmos, não para colocar remédio e roupa velha. Bem, era só bater essa informação se era verídico mesmo. Se ele falou debochando, rindo, Das duas formas, moço. Pode ser. Ele falou rindo. É tão absurdo que vocês têm que começar a entender que do lado de cá, de modo geral, somos absurdamente bem-humorados. Então nós estamos o tempo todo rindo e sorrindo. Principalmente com os absurdos que a gente vê aqui. Vocês riem de nós também. Moça, como é que é o nome? Ah, isso. BBB, é isso? É onde vocês estão E vocês rindo de nós. olhando. Agora, aqueles que mais gargalham são aqueles que dizem: olha a merda que tá fazendo lá. Aí a gente olha, ótimo, você já tá na fila para ir lá e mostrar que vai ser diferente. Ah, tem isso. Aí nos ajudam. É assim. A boca fala, o cu paga, né? Entendeu? Entendi. certo. Então tá. Obrigado. Salve. Salve. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.